Olá pessoal, sejam bem-vindas, né, e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. A gente está aqui agora fazendo esse vídeo, né, que corresponde ao nosso projeto Mergulho em Si, a série de vídeos, né, que traz essa ideia dupla de um mergulho no sentido literal, né? Porque a ideia é essa relação com a água, né? Com a profundidade, com a interioridade, né? Com a imersão, mas também com essa ideia de mergulho, mas também com a possibilidade de retorno, né? Ou seja, essa ida e vinda de mundos, né, do dentro e fora, da profundidade e da superficialidade e da superfície, que muitas vezes exerce, né, um jogo do mostrar e do esconder, né, ou estabelece, né, as suas ordens paradoxais, né? Como já foi colocado aqui a ideia, por exemplo, de que na superfície há profundidade, né? Por exemplo, né? Mas o que nós queremos falar hoje é acerca da solidão, sobre a nossa individualidade, sobre a gente, né, enquanto ser no mundo, né, que está lançado no mundo, né, esse ser único, né, que cada um de nós somos, e que por mais que nós possamos nos sentir conectados, e somos sim seres de relação, somos sim seres de aberturas, mas também estamos sozinhos, né, no sentido da nossa individualidade, né? Mas aí eu quero discorrer um pouco, eu quero pensar um pouco sobre isso hoje com vocês, e esse é a nossa proposta, né? Assim, é um convite para a gente estar refletindo aqui sobre uma série de coisas, tá? Eu me chamo Marcelo Ribeiro, profissionalmente falando, né? Só para situar aí, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e eu estou falando aqui literalmente aqui no meio do Rio São Francisco. Então, pessoal, a solidão, né? É claro, né, que nós, como eu falei, né, nós somos seres de relação, né? A espécie humana, talvez dos bichos, né? Nós sejamos o bicho que mais depende do outro. É claro que nós nos constituímos, né, a partir das relações que nós estabelecemos, inclusive do ponto de vista transtemporal, né, ou seja, nós não nos constituímos apenas das relações atuais, mas de relações que são estabelecidas desde os primórdios, né, ou seja, toda a história, toda a cultura, inclusive toda a história evolutiva, né, que se dá por infindáveis relações que se deram, enfim, se passaram, se deram e que nos constituem, né? Mas ao mesmo tempo existe uma individualidade, né? E aí é claro também uma outra ressalva, né? Essa individualidade não significa uma individualidade desconectada, né, com
inclusive com a transcendência, né? Ao contrário, né? Pelo menos eu tenho esse entendimento integral, né? Um entendimento que é também sentido, né? Que é também vivido, né? De que essa nossa individualidade é uma individualidade que é um desdobramento, né, de um grande amor, né, que é a graça do divino também, né? A possibilidade da nossa existência advém de uma graça divina, né? Mas, a despeito disso tudo, né, dessa constituição que ela é transtemporal, dessa conexão que é uma conexão transpessoal, ao mesmo tempo nós somos lançados ao mundo de maneira muito individualizada, né? E aí também é importante a gente não confundir individualidade com individualismo, tá? Mas eu não quero tratar sobre isso agora. Então, esse sentido, né, de que nós estamos só, entre aspas, tá? Entre aspas, nos coloca diante do mundo, né? Nos posiciona diante do mundo, ou pelo menos traz para a gente uma demanda, né, de nos posicionarmos, né, de nos colocarmos no mundo no sentido de uma responsabilidade, né, de uma responsabilidade. Então, quando nos sentimos sós, né, então, por mais que eu sinta a presença dos outros, por mais que exista essa conectividade com o transcendente, por mais que eu reconheça toda uma historicidade que me constitui, mas eu sou uma individualidade, né? E nesse sentido eu estou só, né? E isso traz uma certa confrontação da gente com a gente mesmo, né? Não tem ninguém, né? Por mais que a gente esteja entranhado com o outro, aninhado com o outro, não tem ninguém que vá absolutamente responder por a gente. Só a gente consegue responder por a gente mesmo, né? E assumir isso, né, é exercer uma responsabilidade diante da vida, né? E isso é muito difícil, né? E isso é muito difícil. Então, isso me faz lembrar, por exemplo, um personagem do Guimarães Rosa, que diz, quando se questiona, né, o que é a gente, né, o que sou eu. Eu sou, a gente é a gente demais, né? Então, quando a gente se olha no espelho, né, entre aspas, né? Então, quando a gente está só, é como se a gente se olhasse no espelho, né? E às vezes isso é difícil, né? Mas esse confronto, esse confrontar-se, né, esse olhar para a gente é necessário, né? É necessário, ainda que venha carregado com uma certa dor, ainda que traga desconforto, mas ele é necessário, né? Mas talvez falte um pouco, né, desse aquietar-se com a gente mesmo, desse talvez silêncio necessário com a gente mesmo, desse reconhecer que a gente está só, né, nesse sentido que eu estou falando aqui. Então, lembrando, né, não é só no sentido de um desreconhecimento de tudo aquilo que já passou, ou um desreconhecimento dessas famílias, né, dessas constituições, dessas relações que se dão, e mesmo com os aspectos mais transcendentais, transpessoais,
Mas esse reconhecimento, ele traz um certo desespero, né? Também não no sentido de retirada de uma esperança, mas de deslocamento. E necessário, né? E necessário para que a gente encontre respostas, né? Que são respostas fundamentais, né? Para a gente, né? E talvez a gente viva em um mundo de muitos barulhos, né? De muitos alaridos, né? De muitos ruídos, né? De muitas distrações, talvez até como uma fuga, né? Talvez até como um escape, né? Então, esse vídeo de hoje é muito um convite, esse mergulho em si de hoje é muito um convite, né? Para que a gente encare, né? Para que a gente olhe para a gente mesmo. E é nessa solidão, né? No sentido da gente se reconhecer na nossa individualidade, né? No nosso ser lançado no mundo, na nossa singularidade lançada no mundo. Claro que ao mesmo tempo, né, em conexão, né, ao mesmo tempo que fruto de toda uma constituição e filho de uma graça amorosa, mas ao mesmo tempo que demanda da gente um sentido de responsabilidade, né, ou uma habilidade de dar respostas. Então é um pouco isso.